Eu estou aqui, mas eu tenho horror a palestrante que apenas parece galinha bebendo água. Não, isso aqui é só um espécie de roteiro, tá, e tudo mais. Tal. Em conversa com meu saudoso amigo Demócrito Rocha, Demócrito do Povo, de trágico fim, ele me disse: Cristiano, não existe coisa mais velha do que o jornal de ontem. Então, quando o disco registrava os acontecimentos históricos, pessoais, locais, nacionais e internacionais, era uma coisa para ficar para a vida toda. É uma pena que os colecionadores de discos antigos, então, não tenham embasamento cultural. Eles são apenas ajuntadores de peças raras. Às vezes estão com verdadeiras joias na mão. Eu digo, rapaz, isso é um registro histórico. Eu falei, tá. Mas não, ele vai pela raridade do disco. Assim. Quer dizer, eu estou queimando meus colegas, mas não. É porque eu comecei a aprender muito. Foi na música gravada, na história gravada. Em 1901, surgiram as primeiras gravações no Brasil. Aquelas que o Nozinho antes dizia, disco da Casa Edson, vamos ouvir fulano de tal cantando isso, aquilo, outro e tal. Mas eu vou puxar aqui pela cabeça e a partir do século XX, né? Porque a gravação no Brasil começou com a instalação da Casa Edson, dizia lá, disco da Casa Edson, Rua do Ouvidor, 105, Rio de Janeiro e tal. Aí dizia que o fulano ia cantar, quem ia cantar. Aí então ele cantava. Mas era um registro que era no máximo 3 minutos ou 5 minutos, quando o disco era um pouco maior. E é exatamente sobre esses registros assim que eu anotei, aqui eu tomei aqui esse organograma e essa listagem em ordem cronológica, e os que quiserem complementar o conhecimento, eu gostaria que comparecesse lá ao meu museu para mostrá-los e tal. Em 1901, 19 de outubro de 1901, o Santos Dumont, cuja família de Minas Gerais era elitista, queria até que se chamasse Dumont, e nós brasileiramos logo para Dumont, ele contornou a Torre Eiffel com o dirigível número 6, o dirigível já charutado. E isso foi registrado em disco pelo arauto musical da época, Eduardo das Neves, que além dessa contribuição fabulosa de registrar até ele morrer, até os anos 20, por aí assim, ainda nos deixou um filho, Cândido das Neves. Esse é que é fabuloso. Noite alta, céu risonho, a quietude é mais que um som e tal. Então, o Cândido das Neves. No Eduardo, eu não sei qual é o melhor. Se o compositor, se o historiador ou se o pai do Cândido. Mas ele gravou, em 1901, na Casa Edson, um disco que eu tenho lá chamado A Conquista do Ar. E com este pernocticismo próprio do caboclo brasileiro, ele diz lá, a Europa curvou-se ante o Brasil e clamou parabéns em meio tom. Olha aí, as palavras se chocam. Clamou parabéns em meio tom. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont e tal. E era um negócio sério. Como eu nunca vi críticas escritas
em livro ou mesmo falado, quem clama não pode clamar em meio tom. Quem clama, clama em altos brados. Ele precisava, era de uma rima para Santos Dumont. Você está entendendo? Aí veio com essa de meio tom. Eu podia ao menos dizer em altos tons, então. Você já pensou? O fulano bater parabéns. Parabéns, parabéns. Não pode. Isso não existe. Mas o rapaz, coitadinho, tudo passava de goela abaixo e continua passando. Isso é que é o pior. Continua passando porque eu não vi até agora registro nenhum como esse que eu estou fazendo. Nem em disco, nem em palestra, nem em televisão, coisa nenhuma. Todo mundo engoliu, aceitou, goela abaixo. A conquista do ar e tal, Santos Dumont. E o Eduardo das Neves, ele continuou registrando os acontecimentos principais do Brasil. Então. É o tal negócio, trazer todos era impossível. Mas eu vou falar aqui de um outro acontecimento. Esse era mais nacional. O prefeito era Pereira Passos, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Que quando assumiu, começou a querer modernizar o Rio de Janeiro, botar abaixo aquelas favelas, os tugúrios e o diabo a quatro e tal, para abriu inclusive a Avenida Central, abriu uma série de coisas e tal. E, logicamente, nessas favelas, tinham muitos ratos. E o que as ratazanas fizeram? As ratazanas começaram a invadir residências e o diabo a quatro. Isso foi motivo de música também, porque o nosso ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, em sua santa ingenuidade brasileira, ingenuidade essa que ainda perdura, porque quando meu amigo Cid Carvalho era senador, ele foi um dos que aprovou a lei, passando para segunda-feira todos os feriados. E eu, em palestra com ele, eu disse, Cid, não aprove essa lei, não, já está aprovada lá no Senado. Não aprove não, pai, tu parece que nem é brasileiro. O brasileiro vai feriar na segunda-feira e vai feriar no dia, que é o dia aprazado mesmo. Se o feriado é sexta-feira, ele vai ter 2 feriados, vai comemorar 2 feriados, né? Não é possível, lei é lei. Lei é lei coisa nenhuma, não deixa de voltar atrás. O brasileiro estava mesmo comemorando segunda-feira e estava comemorando no dia. Tal como eu chamei a atenção dele. Mas parece que o brasileiro tem duas personalidades. Uma, quando é um cidadão comum. Outra, quando assume um cargo de mando. Quando ele assume um cargo de mando, ele deixa de pensar como cidadão comum e passa a pensar como faraó. Tudo pode, tudo é possível, tudo é não sei o quê. Eu tive conversando uma vez, para nunca mais, com um arquiteto que é um dos que era encarregado da urbanização de Fortaleza. E então ele me abriu um mapa, disse, olha, aqui a gente vai fazer assim, aqui a gente vai derrubar isso aqui, aqui abrir uma avenida aqui. Eu disse, peraí, rapaz. Você está falando aí, em casa centenária, tem famílias que já vêm dos bisavós morando nesse lugar. Você vai botar abaixo para poder passar. Quer dizer, ele não se imaginou mais humano, não. Ele já era um faraó, acima de tudo. Botar abaixo e tudo mais e tal. Era um risca danado. Eu digo, e não deu certo, não. Não faz um negócio desse, não, rapaz. Não é assim, não. Não é assim que se faz, não. Aliás, essa inconstância não é privilégio do cearense, não. É da própria nação que ainda está em desenvolvimento.
porque eu me encontrei com um ex-morador, meu ex-vizinho, e lá no shopping Del Passeio, e eu o conheci de uma maneira mais humilde, mas ele todo empolado. Pelo jeito dele, eu devia ter me mancado e ter visto que o homem já não era mais o mesmo. Né? Aí, quando ele terminou de conversar e tal, sim, Cristiano, qual é o nome do seu apartamento? Eu digo, apartamento? Ah, não me diga que você ainda mora naquela mesma travessinha. A mentalidade, de uma maneira geral, do cearense é essa. Está entendendo? Ele cresceu e tal, tem que ter um apartamento, se possível, de cobertura e tal e tudo. Quer dizer, ele vai se engaiolar e acha que está fazendo um negócio espetacular. Não tem mais varanda, não tem mais quintal, não tem mais, né? Pisa mais nem na areia, né? Pois bem, aí... Mas vamos voltar à história. E com esse bota abaixo das favelas do Rio, os ratos, não é só rato não, rato e outros bichos, não tinham para onde ir e começaram a invadir tudo. E surgiu uma nova figura pública, que é a figura do exterminador do rato. Ele não só exterminava o rato, mas como o nosso ministro Oswaldo Cruz, na sua santa ingenuidade, passou a comprar rato. Então fulano vendia os ratos que pegavam em ratoeira, mas já tinha fulanos criando rato para vender. É o mal de quem não pensa quando ocupa uma posição de mando. Os nossos governantes precisam continuar pensando como cidadão e não como faraó. Se o ministro Oswaldo Cruz tivesse pensado como cidadão, ele não teria feito essa besteira de comprar rato. Aí então, os compradores de rato, viu, quando viram que a coisa não estava dando certo, voltaram, né? Voltaram atrás, aqui no Brasil não é tudo assim? Bem, quando ele se tornou comum a compra dos ratos e tal, um pistonista da Casa Ed, chamado Casimiro Rocha, e um teatrólogo, olha a união, um pistonista, pé de chinelo, naquela época, músico nunca deu dinheiro, né? E um teatrólogo, Claudino Costa, fizeram uma polca baseado nos comecinhos, no pregão dos compradores de rato. Essa polca foi um sucesso tremendo. Dizia lá a polca, rato, 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 por que motivo tu roeste meu baú? Rato, 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 ó, desgraçado, mas fazer o Guabiru, como se o rato tivesse inteligência. Como que diz, não faz isso comigo não, rapaz, e tudo e tal. Agora, as letras aqui são da ingenuidade terrível. Agora, o que eu achei, o que mais me chocou nessa gravação de 1904, quer dizer, nós estamos em 12, né? Faz mais de 100 anos, né? 108 anos, é isso? O que mais me choquei foi o antissemitismo já existente no Brasil. Porque qualquer escrito dá lá o Hitler como sendo o pai do antissemitismo, coisíssima nenhuma. Daí a igreja ter se preocupado ultimamente em tirar o verbo judiar. Porque o judeu, rapaz, você parece um judeu. Se o fulano era trampado, se o fulano estava batendo no outro, estava judiando. Tinha um verbo judiar. A igreja hoje não permite mais isso. Pois bem, já existia antissemitismo em 1904. Porque um dos trechos da polca Rato, Rato, terminava dizendo, rato, 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 miserável emissário do judeu. Quem te formou foi uma sogra pouco antes de morrer. Olha, eu digo, a sogra nunca teve vez na nossa música. Que diabo é isso? Será que esses compositores sempre foram mal casados? Porque minha sogra foi minha segunda mãe. Eu digo, nossa senhora, porque sobre a sogra tem toda uma musicologia sobre a sogra.
né? Tem uma, já de 37, que a divisão musical combina exatamente com o nome da minha esposa, que é Dolvina, né? E o nome do choro era Faustina. Faustina, corre aqui depressa, vem ver quem está no portão. É minha sogra com as malas. Ela vem resolvida a morar no porão. Onde ele ia botar a sogra? Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Já imaginando que ia ter briga com o vizinho e o diabo a quatro. Então, quando eu estou com raiva do Dolvina, eu digo, Dolvina, corre aqui depressa, vem ver que está no portão, porque dá bem certinho. Mas voltando à nossa cronologia aqui. Bem, eles tiveram que voltar, que acabar com essa história de comprar rato e de abacuado, terminou se extinguindo exatamente porque começaram a matar mesmo os próprios moradores, mas sem criar, sem coisa nenhuma e sem a prefeitura comprar mais. Em 1906, eu estou mostrando aqui alguns fatos. Tem muitos outros que também foram registrados em música, porque é o tal negócio. O ouvinte moderno, nós vamos ouvir o noticiário através da televisão, o locutor, quando ele vai terminando o noticiário, aquelas notícias já começam a morrer na nossa mente. Uma ou outra fica mais física quando choca. Necrosa. A notícia verbal necrosa com uma facilidade terrível. A não ser uma coisa escandalosa. Porque tinha época aí que você não podia ligar a televisão, CPI não sei o que do mensalão, não sei o que do mensalão, hoje ninguém nem mais fala em mensalão. E interessante, do jeito que a televisão explora, com aquela intensidade, ela deixa com a mesma intensidade. Parece até que não aconteceu mais. Rapaz, e o mensalão? E o que ficou mensalão? Que mensalão, rapaz? Mensalão já era. Olha, mensalão já era. Quem comeu, comeu, e quem está comendo, continua comendo. Que diabo é isso? Não estão tocando, é mais no assunto. Olha, mensalão já era. Coisa nenhuma. E aí tá o negócio, o povo é uma carneirada, né? Vai, né? E, por sinal que tem uma frase horrível do Hitler, que dizia, é preciso que o povo não pense para que nós ditadores, possamos governar mais à vontade. Então, isso tem num dos livros dele. Como tem também uma frase que eu achei fabulosa de um jornalista norte-americano, D'Agostino, não sei o que D'Agostino. Eu tenho lá. Esquecer Hitler é um perigo. Hitler nos mostrou como é fina a camada de civilidade da nossa sociedade. E isso aí eu tive que mostrar à minha esposa, porque eu tenho todo um livro, uma série de livros lá só sobre Hitler, sobre coisa. Está aqui, Domingo. Você acha que eu não devia mais lidar ou ler sobre esse anticristo e tal e tudo? Ele é o responsável, direto ou indireto, por mais de 100 milhões de vidas humanas, né? A história só registra 50 milhões, mas foi não. Porque só russos morreram 27 milhões na Segunda Guerra. Chineses morreram 35 milhões. Alemães mesmo morreram 12 milhões. Judeus 6 milhões. Vai somando aí que já dá muito mais de 60 milhões. Então, historicamente, né, só dão como 50 milhões. Coisa nenhuma. Pois bem, mas o que é importante, olha você vê aí, na história gravada, é que o bolachão fica lá. A qualquer hora que você botar para tocar, que o fulano se choque com aquilo, e o que foi? Não, porque nessa época aconteceu isso aí. O fato fica registrado. Quem é que se lembra aqui do noticiário de ontem? Quais foram os fatos mais relevantes? Já outro dia mesmo eu cobrei de um amigo meu. Rapaz, cadê o caso Nardelli
o casal Nardelli, cadê aquele goleiro, né? Bruno, não sei o quê. O quê? Foram para o espaço, o que está acontecendo e tal. Do jeito que a televisão explora, ele pega sempre uma bola da vez para explorar. Explora. Quando não tem mais o que explorar, deixa de lado, não toca mais nem no assunto. É um negócio impressionante. A gente pensa que está bem informado, mas não está não. E nessa época em que a música gravada registrava a história ficava lá, registrada. E ficava do jeito que era, como se fosse. Você põe o disco para tocar, o fulano fala, e fala com aquele entusiasmo, como se aquele fato estivesse acontecendo naquele momento. Já hoje não. Em 1906, 21 de janeiro de 1906. Agora veja como o brasileiro, é o tal negócio. Uma coisa é o brasileiro em posição de obediência, outra coisa é o brasileiro em posição de mando. Novamente, vem aqui a história de que esses mentores oficiais da Marinha e tal, e tudo, não pensaram. Né? Eles encheram um navio chamado Aquidauã de pólvoras, munições e uma série de coisas, e iam mudando das Ilhas das Cagarras para o Rio de Janeiro, mais perto do coisa, o arsenal da Marinha. Um desses navios foi o Aquidauã. No dia 21 de janeiro, ele foi para o espaço. Não sei, como é que se enche um navio de munição, de pólvora de abacuado? Qualquer faísca. O navio simplesmente explodiu e se evaporou. Isso deu música. O famoso Aquidauã e tal, guerreiro, valente de 1000 guerreiros e tal. Ele tinha participado de guerra de Paraguai, de uma série de outras coisas e tal. Perdeu-se no mar profundo com seus bravos marinheiros. Ó Senhor, não sei o quê, atentai para as vítimas do dever e tal, e apelando já para a Previdência, para tomar a Previdência, obrigado, para exatamente para as viúvas e tudo mais e tal. É um negócio impressionante. Havia uma eminência parda, e nós sempre tivemos essa eminência parda, né? Até bem pouco tempo chamava-se Zé Disseu, né? Depois esse Zé Disseu virou o cão. Aí todo mundo queria tirar pedaço de Zé Disseu e fazer o diabo e tal. Mas era o Pinheiro Machado. Pinheiro Machado era um senador que mandava mais do que o presidente da República. E ele era gaúcho. E como todo bom gaúcho, às 3 da tarde tinha o chá das 3, o chá das 5 e tal. E tinha sempre uma chaleira. Olha que isso ficou no nosso vocabulário. Tinha sempre uma chaleira no fogo para ele botar no chá e tomar. E era quem mandava no Brasil, Pinheiro Machado. E os políticos, uma vez eu ouvi da boca de um político nosso, muito famoso, disse que foram dizer para ele, rapaz, mas que vergonha, nós perdemos e tal. Eu disse, rapaz, não, vergonha em política é estar debaixo. Né? Nós perdemos, mas com jeito a gente chega lá, né? Um comando aqui pelas beiradas, e de fato, quando um fulano entra na política, ele não larga mais. É um negócio impressionante. Ele começa com um suplente de vereador. Às vezes termina com um governador. É um negócio impressionante. Mas não larga. E fica condenando Fidel, que está há 50 e tantos anos lá e tal e tudo. E os daqui. Aqui é handicap. Não, eu sou neto do fulano de tal, e ttt e tal. Para lá é ruim, para aqui é bom. Eu não entendo isso. Pois bem, então, esse Pinheiro Machado era muito chaleiro. Eu já ia dizendo o nome que ficou. Ficou o verbo chaleirar.
porque ele era muito bajulado pelos puxa-saco, que queriam servir a chaleira, o chá para ele. E aí me deixa subir nessa ladeira, eu sou do bloco do Pega na Chaleira. Ficou registrado isso lá. Depois, em 45, complementaram isso. Os Anjos do Inferno complementou. Lá vem o cordão dos puxa-saco, dando viva aos seus maiorais. Quem vem na frente é passado para trás, e o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Tá entendendo? Aí, quando está na evidência, Vossa Eminência, Vossa Excelência, quanta reverência nos cordões eleitorais, mas se o doutor cai do galho e vai ao chão, a turma toda evolui de opinião, deixa para trás, né? E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Isso tudo quer dizer, a música registrando a história, ela é muito mais, ela penetra muito mais do que a própria palavra, só dita. Impressionante. Agora, o que eu fico meio desanimado é ver as estatísticas. As estatísticas dão com apenas 18% aqueles que sabem, de fato, escolher os candidatos que de fato podem servir. Geralmente não ganham, né? E o restante dos 82% é o que vão pela aparência, pela fala, pelas promessas. Você já viu candidato eleitoral prometer que vai roubar? Ele não vai prometer nunca. Ele vai prometer o céu na terra. Olha, nós vamos melhorar isso. Aliás, um me disse, não é o maior cinismo do mundo. Não, pai, nós temos dois discursos. Um para quando for pedir voto e outro depois de eleito. Para pedir voto. Rapaz, mas que absurdo, rapaz. Nós temos bairros aqui em Fortaleza onde a fome, onde não tem nem saneamento básico. Os dejetos, fala dejeto, e o povo sabe o que é dejeto. Os dejetos saem a céu aberto e tudo mais e tal. Depois de eleito, não, espera lá, é um negócio terrível, é um problema terrível, mas eu vou consultar as bases, porque você sabe, né? O único partido que pode tirar partido de qualquer partido é o meu partido. Senão eu é que estarei partido, né? Pois bem, aí lá se vai, que é um discurso para... Então, eu gosto muito de aprender com o povo, né? Então passou um carreteiro e disse, rapaz, quem vai na corrida do ganso é o pato. E eu digo, é mesmo, rapaz. Mas eu vi uma vez e fiquei com uma pena danada, dormindo minha esposa conversando com a vizinha, que era mãe de dois rapazes, dois rapazes aquecidos e tal. E ela, Dovina, eu vou ter que ir agora, porque está na hora tá na hora eleitoral e esse rapaz que vai falar agora, eu não sei qual é o rapaz, ele fala tão bonito, ele promete tanta coisa bonita. Ou, quando ela saiu, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, não adianta nada o meu voto. Não adianta nada, porque a maioria dos votos é daquele tipo de gente. É o tipo que vota porque o camarada é bonitinho, é o tipo que vota porque o camarada prometeu o céu na terra e tudo mais. É um negócio impressionante. E eu digo, Dovino, você tem que ficar calado mesmo. Vai voltando, vamos voltar aqui à história. Eu trouxe aqui o Morgan para me orientar. Em 1912, o nosso menestrel, Eduardo das Neves, agora veja como o brasileiro é sarcástico. E outra coisa, eu não sou a favor disso de maneira nenhuma. O fulano transformar um limão numa limonada. Se o fulano
é preto, botam logo o nome de grafite. Grafite. Por que grafite? O nome não tem, o rapaz não tem um nome? Tem. Fulano de tal. Por quê? Porque todo grafite é preto. O grafite que a gente conhece. É um negócio impressionante. E isso aí fica assim, é uma forma de amenizar a própria crítica que se possa fazer àquilo ali. Está entendendo? Ao racismo. Porque o racismo está tão embutido no brasileiro, porque o brasileiro, o Brasil é um país pobre e negroide. Ele não aceita o pobre, não aceita a pobreza. Quem eu sou pobre, às vezes o sujeito é um lascado. Pobre é o cão. Pobre é o cão. Eu sou rico, rico pela graça de Deus. Pois bem, ele nem aceita o pobre e nem aceita o preto. Todos nós temos algum ancestral preto. Daí a Carmiranda cantar. Sou branco, ninguém me contesta, mas há muito branco, com pinta na testa e tal. Nego, tu vem desse coisa branco e tal. Tudo. Ela e o Almirante cantando. Já registrando isso aí, o racismo. E o pior é que o maior hino de carnaval que nós temos é um hino racista que fere frontalmente a lei Afonso Arinos, que proíbe o racismo no território nacional. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega, mulata eu quero o teu amor. Dizendo o quê? Se a cor pegasse, ele não queria o amor da mulata. E o bom é que eu já chamei a atenção disso para as próprias autoridades, para desembargadores, para os meus amigos, juízes, o diabo quatro e tal. E pronto, deixa. É o maior hino. É um hino racista. Mas como a cor não pega, mulato, eu quero te amar. E no tratar? Não, neguinho. Não sei o que, neguinho. Eu nunca vi ninguém tratar o outro. Não, branquinho. Não, branquinho. Não, amarelinho. Não tem. É só sempre o neguinho. Por que o neguinho? Sim, falar nisso, vou só ilustrar aqui. Há uns 3 anos atrás, me indicaram um carpinteiro muito bom para ajeitar as portas e as janelas lá de casa, porque eu moro na casa onde eu nasci. Ela é bem novinha, tem só 90 anos. Foi bem. E como toda a família nasceu nela e tal, eu herdei, por sinal eu tive que lutar um bocado com ela, tem quintal, tem tudo e tal. E chamei um rapaz, tinha me indicado um rapaz que era um negro retinto. Olhe, mas era um trabalho primoroso. Ele me deixou essas portas, essas janelas como novas. E 1 dia, 2 dias, no final do 3º ou 4º dia, ele me chamou e disse, pronto, agora pode olhar. Venha cá, venha ver o que é trabalho de branco. Ele próprio. Eu digo, não, seu João, isso não é trabalho de branco, não. Isso é trabalho de um negro competente. Não venha com essa. Quer dizer, ele próprio aceitando o racismo. Que negro não podia fazer um trabalho bem feito daquele. Só o branco. Venha cá, olha aí o que é trabalho de branco. Está vendo aí? Aí você vai lutar contra isso? É impressionante. Em 1912, esse era palhaço, era cantor, era compositor e ainda era o pai do Cândido das Neves, o Eduardo das Neves. Foi uma figura fabulosa da Casa Edson e daquele período do começo do século. Ele foi visitar o nosso navio Capitânia, que se chamava, e ainda hoje se chama, Minas Gerais. Só que, logicamente, com o passar do tempo, eles vão deixando
de lado aquele navio superado e tal. Hoje é um porta-aviões fabuloso, moderno e tal, mas o nome é o mesmo, Minas Gerais. Então ele foi visitar o navio Capitânia, que estava fundeado, não era fundado não, fundeado na Baía da Guanabara. E saiu de lá assombrado e tudo. E, safadamente, pegou uma canção napolitana, de 1880, do Théodore Cotreau, Vienne sul mar. Oh, vienne sul mar, oh, vienne sul mar, la, 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 la. Isso é uma canção de 1880. Pois bem, adaptou, cinicamente, a mesma canção. E botou o nome Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais Minas Gerais. O mineiro, mineiramente, passou a cantar isso aí como se fosse uma apologia ao estado de Minas Gerais. Veja lá como a nossa história está torcida e retorcida. Eu digo, rapaz, um mineiro vem com isso para cima de mim. Eu digo, rapaz, peraí, rapaz. Vai com calma, rapaz, que eu sei a história aí como é. Isso aí foi pro navio. Vocês é porque aproveitaram a embalagem e tomaram a carona no rabo do foguete. Agora é um negócio impressionante, velho. Você vê, a nossa história, e isso fica incrustado dentro da mente das pessoas, e a coisa, se não for um maluco beleza como eu, que vem aqui chamar a atenção dessas coisas e esclarecer, vai passando, e a história vai torcendo. Em 1915, o tal Pinheiro Machado ainda era a eminência parda do nosso presidente da República, que era o Hermes da Fonseca, salvo engano, era o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca tinha um apelido de Dudu. E, não sei por que cargas d'água, puseram o apelido da República de Filomena. Na época existia um termo, na época não, que ainda hoje existe esse termo, urucubaca, quer dizer, é azar, mandinga. O Eduardo das Neves aproveitou a canção Vienne sul mar e fez uma música contra o Dudu, o Eduardo das Neves. É escusado dizer que o Dudu era candidato, ainda não tinha sido presidente e tal, depois foi presidente e o fulano foi em cana, apanhou que só o diabo. Mas bem, Ó Filomena, que é na canção do Vienne sul mar. Ó Filomena, se eu fosse como tu, tirava o urucubaca da careca do Dudu. O Dudu tem uma casa que nada lhe custou, porque nesse presente foi o povo quem marchou. Olha aí, naquela época os políticos já metendo a mãozinha, né? Aí não é porque a gente pensa, já houve quem dissesse que o novo, muitas vezes, é o velho que foi esquecido. É preciso cuidado com isso. O novo não é sempre o velho que foi esquecido, não. Porque existe o novo de fato. Mas existe o aparentemente novo, né? É como um negócio de dentifrício. Eu tenho lá a pasta Colgate, eu ainda uso Colgate. O novo Colgate é a mesma coisa. Ele só bota o nome, o novo. Porque se não botar novo, porque nós vivemos numa sociedade agentária. É uma sociedade que vive e sobrevive de vender o quê? O velho? O tradicional? Não. O novo. O fulano, tanto é que o maior elogio que você pode fazer a uma pessoa é dizer, rapaz, como você está novo, o camarada às vezes está caindo nos pedaços. O camarada veio com essa conversa para cima de mim e digo, é o novo, rapaz. Há muito tempo que eu não sei o que é cabelo, rapaz. Deixa de besteira, rapaz. Não uso mais nem pente. Tu vem dizer que eu tô novo? Não, rapaz. Para a idade que tu tem, quer dizer, me chamou mais velho ainda. Cada remédio que ele botava era uma pancada. Foi outra música famosa. Quando foi, veja bem, quando foi em fins de 16, para o carnaval de 17,
uma turma que se reunia na casa da tia Ciata. Essa tia Ciata era uma preta já idosa, segundo alguns historiadores. O apelido era tia Aciada, porque ela não era suja. Veja lá, como se todo preto fosse sujo, por causa da cor, né? Pois bem, tia Ciata, que tinha um sobrinho chamado Didi da Gracinda, e esse Didi promovia no terreiro da tia Aciata, terminou como tia Ciata, umas sessões de macumba, de lundu, de uma série de coisas. Tá? Segundo alguns historiadores, daí foi que nasceu o samba. Porque no meio daqueles cerimoniais, o samba, a princípio, era semba, que é um umbigo. O fulano dava uma rodada e dava uma umbigada para que aquele que estava na roda fosse improvisar lá. Ele cansava, ele ia ser espectador e o outro ia improvisar. Então, a própria palavra samba já é uma corruptela de semba, de umbigo, de umbigada. O primeiro samba, olha lá o primeiro samba. O primeiro samba tem no mínimo 6 autores. Oficialmente, tem 2. Era o Donga, Ernesto dos Santos, e Mauro de Almeida, jornalista Mauro de Almeida. Estavam piruando. Piruando quem? O Hilário Juvino, João da Mata e mestre de Germano, Pixinguinha e Senhor. Eles reunidos, eles fizeram um samba, gozando o chefe de polícia da época, Aurelindo Leal, que tinha proibido o jogo. E então, puseram lá. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar, mas isso é um pau do diabo. Então, mudaram pelo telefone. A letra arrumadinha é o chefe da folia pelo telefone e manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Tomara que tu apanhes para não fazer mais isso, para não tornes fazer mais isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor. Pois bem, então esses 6 fizeram isso. E o Mauro de Almeida correu, estava começando a sessão de registrar as coisas, correu para registrar como autor. Acontece que o Mauro de Almeida, ele poderia ser registrado só como autor da letra, que ele não sabia um dó de música. Aí pegou o Dunga, o Ernesto dos Santos, que era outro peru, era chamado peru dos pés frios. Exatamente porque ele ficava peruando e dava um azar do diabo. Pegou, olha o primeiro samba, está registrado errado. Está registrado Donga e Mauro de Almeida, Ernesto dos Santos e Mauro de Almeida. Quando na realidade todos esses outros participaram. O senhor participou, Pixinguinha participou, João da Mata participou, Hilário Juvino, que era sobrinho da tia Ciata, participou, a própria tia Ciata participou, participaram umas 8 pessoas. E está lá o nome só desses 2 que registraram. Veja lá, o primeiro samba já nasceu falsificado. A autoria dele já nasceu falsificada. Por isso é que o senhor José Barbosa da Silva, sambista famoso, né, não se deve amar sem ser amado, é melhor morrer crucificado. Ele tem uma frase que ficou famosa. Rapaz, deixa de besteira, samba é como passarinho, é de quem pegar. Mas pegaram na década de 30, pegaram também um boi das piranhas, que foi o Francisco Alves. Porque o Francisco Alves ele fazia muito bem as músicas para valsa, mas para samba não. Para valsa ele tem valsas lindíssimas. Agora fazendo com quem? Com os maiores poetas da época, Orestes Barbosa, chamava Orestes Barbosa, e fazia lá, ordena, fala, insinua, diz o que queres de mim, jardineiro da amargura, eu tenho um triste jardim. Isso aí ninguém pode tirar o mérito dos 2, nem coisa nenhuma. Mas samba,
onde ele assinava e principalmente o senhor vendia demais e tal. Agora o tal negócio, eu não sei por que essa execração ao comprador do samba. E o vendedor? Não é tão meliante quanto o comprador? Porque eu vendo uma coisa que deveria ser da inspiração dele, está vendendo uma coisa que é filha legítima da emoção dele. Ele está se prostituindo. Sinceramente, eu boto os dois no mesmo saco. Não tem esse negócio, não. Não, que comprador e tudo mais. Não, não tem isso, não. Então, esse primeiro samba já vem com esses nomes todinhos. Em 22, o Freire Júnior, que depois ficaria famoso com Malandrinha e tudo, e tinha o outro que era Careca, esse Careca, pelo nome dele, não sei não, era apelidado Careca, maestro. Eles fizeram uma marcha para o carnaval, que depois deu um bolo danado. Ai, seu Mé! Porque pensavam que o Manuel Arthur Bernardi, não, seu Mé era o Manuel Arthur Bernardi, candidato a presidente da República. Eles lançaram logo para o carnaval, quando foi em outubro, o homem ganhou a eleição e meteu os dois em cana e meteu borracha e foi o diabo. Ai, seu Mé, lá no Palácio das Águias Olé, não has de pôr o pé. O queijo de Minas tá bichado, seu Mé, já sei por que é, já sei por que é. Prefiro gostoso e apimentado, iaiá, o bom vatapá, porque parece que o Rui Barbosa concorria também. Ai, seu Mé ganhou e a chibata cantou de esmola. Vamos dar um saltinho. Eu estou acompanhando aqui a história, os principais fatos. Um homem sempre teve, o homem não, o ser humano, vamos dizer assim, não vamos excluir a mulher não, que a mulher também quer ser imortal. Quer ser ótimo, né? Hein? Quer ser ótimo. Não, o homem quer ser, e a mulher também quer ser. Todos nós queremos ser. E apareceu um charlatão que se intitulava Dr. Voronoff e dizia que fazia enxerto de umas glândulas de macaco na pessoa, para a pessoa ter uma longevidade e tal. E tudo. E o Lamartine Babo, que já tinha despontado juntamente com o Noel Rosa e aquele pessoal que vinha, Ari Barroso, inclusive, o pai aqui e acolá dava uns puxavão de orelha, porque Ari Barroso tinha sido nomeado juiz de direito da cidade de Resende. Ele era formado. Doutor Ari, evangelista de Resende Barroso, mineiro, por sinal. E não assumiu. Ele não assumiu. Ele preferiu ficar, foi na boemia mesmo. E deu no que deu. Ainda bem que ele não assumiu, né? Fez depois a Aquarela do Brasil e uma série de coisas. Então, o Lamartine Babo, que vinha com esse pessoal, era da turma de Noel e tal, fez uma marcha e deu para o Francisco Alves. O Arauto não era mais o Eduardo das Neves. O Eduardo das Neves já tinha se aposentado. Era o Francisco Alves, que era o gogó do Brasil. O homem recebeu um maior elogio que um cantor pode ter recebido. E foi, salvo engano, foi do Frank Sinatra. Rapaz, esse homem tem uma orquestra na garganta. Você quer elogio maior do que isso? Aqui não. Aqui a gente se assombrava com a voz do homem. Não põe aquela vozinha de pé de ouvido. Coisa nenhuma, rapaz. Na época em que não tinha gravação elétrica nem cor nenhuma, você tinha que fazer seresta, era no peito e na marra, era na ponta da rua, os menestréis. A fulana morava em casa, ainda não tinha essa moda de se morar engavetado, né? Ele morava em casa e tudo e tal. E o fulano fazia a seresta no meio da rua para namorada e tal. Tudo. Não tinha microfone, não tinha coisa nenhuma, não. Hoje qualquer coisa... Me falaram até que tem um sintetizador. O camarada tem voz de alma. Aí a voz sai que é uma beleza.
O sintetizador faz o resto. Aí iludiu coisa, né? Ele deu ao Chico Alves uma valsa satirizando o Voronoff. Toda gente agora pode ser bem forte, ser um taco, ser bem alto, ser bem ágil como um bode e ter alma de macaco. A velhice na cidade canta em cor a nova estrofe, pois quem lhe trouxe a mocidade foi o doutor Voronoff. Seu Voronoff, numa grande operação, faz das tripas o coração. Seu Voronoff. Aí pronto, aí se iludia. Você vê como o homem sempre se iludiu. Olha, essa história de lobisomem, Drácula, vampiro e o diabo 4 é o quê? É só o desejo do fulano não morrer. Isso tudo tem sua razão de ser. Não porque é da Transilvânia, não, rapaz. No fundo é isso aí. Nós temos aqui a figura do morto-vivo, de não sei o quê, do zumbi, disso, daqui. Não, rapaz. Morreu, cachorro em vela preta, acabou-se. Não tem esse negócio, não. Então, enquanto está vivo, aproveita a mocidade, o tal Foga que dizia. Aproveita a mocidade enquanto a vida.